Então, todas as segundas-feiras, às 20 horas da noite, segunda-feira, 20 horas da noite, nós fazemos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma atividade feita à distância, para as pessoas não precisarem sair de casa e vir até aqui. Elas realizam o Evangelho no Lar em casa. A Evelyn realiza esse Evangelho às 20 horas, todas as segundas-feiras. Na verdade, junta-se uma comunidade, né, de pessoas às 20 horas que realizam o Evangelho. Exatamente isso. Fazemos a leitura, cada um em sua casa, e ali trabalhamos o ambiente da casa, a psicosfera, fazemos a limpeza psíquica do lar, fluidificamos a água. Enfim, a pessoa não precisa sair de casa, exatamente para não nos deslocarmos, até porque já é 8 horas da noite, e também para quem mora à distância, fora de Cuiabá ou longe aqui do Centro Espírita, não precisam vir. É uma atividade feita à distância, certo? Esse Evangelho no Lar, quem começou esse trabalho foi Jesus, quando esteve conosco, e depois continuamos até hoje. Terça-feira, nós temos às 19h30 o Evangelho presencial. Aí a Maíra, quem faz esse Evangelho presencial, ele não é feito à distância. Teria que deslocar-se até aqui a nossa instituição e fazer o Evangelho aqui conosco. Também na terça-feira, às 20h30, nós temos a irradiação, que também é uma atividade de preferência à distância. Mas podem, aqueles que quiserem, se sentirem bem, tiverem condição de se deslocar até a instituição, podem vir aqui, nas terças-feiras, às 20h30, e fazer uma irradiação. Normalmente, as pessoas estão fazendo à distância também, ou seja, em casa, sintoniza o celular às 20h30, e então aquela comunidade de pessoas, cada um em seu lar, em seu local, se conectam e vão fazer essas orações. Nós chamamos de irradiação. A irradiação é um trabalho que muitos de nós pensamos assim: como eu vou começar a fazer caridade? De que maneira eu vou colaborar para o bem da humanidade, para o bem do meu próximo? Então eu digo, começa pela irradiação. Na irradiação, você vai unir com um monte de pessoas que estão com vontade de colaborar com a humanidade e vão doar o bom pensamento, o bom sentimento, as palavras benéficas, a sua energia boa. Você vai, no momento da irradiação, a Luciene vai conduzir as orações para que você irradie mentalmente, doe a energia sua, essa parte da energia benéfica. Isso vai acumular com outras pessoas e daí, então, nós entregaremos essa energia à espiritualidade maior. Ela vai fazer o uso dessa energia. Às vezes essa energia vai ser destinada aos lugares de campo de guerra, aos países onde tem muita fome, onde tem muito sofrimento, regiões de muita violência. Nós não sabemos aonde vai ser utilizado. O que nós fazemos é doar a nossa energia, nosso bom pensamento, nosso bom sentimento à espiritualidade maior, ela que define aonde é necessário. Sexta-feira, nós temos a palestra no YouTube. Toda sexta-feira, nós lançamos uma palestra no YouTube. Então, acredito que lá no máximo até às 18 horas, já sai o lançamento de uma palestra. Aí, essa palestra, você pode ouvi-la. Ela ajuda bastante você entender como funciona o Evangelho, a história, como a gente se enxerga dentro do Evangelho, né? O Evangelho não é uma história de 2000 anos. O Evangelho é uma história da tua vida acontecendo hoje. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Então, é o seu diário de bordo, da tua vida. Prepare-se para compreender o Evangelho. E aí, sábado é aqui, esse encontro, que é a Reforma Íntima. Ele ocorre à distância e presencial. Então, ao mesmo tempo, graças à internet, nós podemos fazer isso. Aqueles que querem, podem se dirigir até aqui. Às 15 horas começamos, às 17 termina.
mas aqueles que não podem se dirigir, às vezes moram em outro local, em outra cidade distante, podem fazer exatamente acompanhar esses estudos do livro à distância, graças à internet. Graças a Deus. Então, agradecemos a todos os inscritos até agora no nosso canal. Pedimos a todos que deixem um like, que se inscrevam no canal e que, se gostarem desse conteúdo, divulguem ele para outros. Né? Manda um linkzinho dele para alguém que você fala assim, olha, eu estou assistindo essa palestra, eu estou vendo esse trabalho, eu estou acompanhando essa irradiação, manda para lá e pede, vê se a pessoa pode analisar o conteúdo e se aderir a esse processo. Né? Existem tantas coisas na internet não tão boas. Por que nós, cristãos, não podemos rechear essa tecnologia maravilhosa, essa bênção divina, com algo bom, né? Com algo que instrui, que nos fortalece, que nos evolui? Vamos fazer a nossa parte. Então, capítulo 106, o título é Dar. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 30, Jesus disse, e dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. É um convite, né, uma proposta dele bem difícil para nós no século 21, onde a gente é bastante materializado, que é meu direito. A gente não quer abandonar nem o chamado dos direitos nossos, né, por um irmão. Imagine dar coisas, objetos materiais. Bom, mas vamos ver. Primeiro vamos ler e depois voltamos a comentar. Emmanuel nos diz assim: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos pronto a dar a qualquer, entre aspas, a qualquer, que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certo, aos mercadores de má-fé no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Caná e repreensões em assembleia dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que estás nos céus. Então vamos lá, vamos retornar à leitura e gradativamente vamos debatendo sobre o assunto. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Nós sabemos que o dar não é só coisas materiais. Nós também podemos dar tempo, atenção, carinho, ensinamentos. Então, o dar nessa completude que a gente está falando aqui, numa maior abrangência, consideramos hoje, aliás, todas as religiões consideram como um ato sublime de operação. É uma das operações mais nobres. É poder, quando eu dou, eu estou realmente reafirmando
que eu não sinto dono de nada, que tudo vem de Deus, que me empresta por um determinado tempo e que eu posso, então, entregar a um outro filho, que é meu irmão. Quando aquilo ou não me serve, ou vejo a utilidade daquilo que tenho, melhor para aquele que assim necessita. Então, fazendo dessa maneira, eu me torno não uma represa de socorro, porque o socorro aqui eu estou dizendo novamente, eu estou ampliando ele em todas as direções. Eu posso ser um socorrista material, eu posso ser um socorrista de instrução, eu posso ser um socorrista de atenção, um socorrista de carinho, né? Então, ao invés de eu me tornar uma represa, um lago de bênçãos que vem do céu, e somente eu usufruir daquilo, eu me torno um rio, um manancial, ou seja, a bondade, os instrumentos de socorro vêm de Deus e eu passo ele aos meus irmãos que tanto necessitam. Naturalmente, essa é uma tarefa das mais difíceis, tá? Hoje nós temos alguns exemplos, por exemplo, como Chico Xavier. Eu cito Chico Xavier para nós dentro da doutrina espírita, mas tem em todas as religiões, tem os seus exemplos. Mas ele arrecadava naquela época, aproximadamente uns 15 anos atrás, 4,5 milhões com as vendas de livros. E ele não ficava com nada para ele. Ele era aquele manancial. Era digamos assim, ele se tornou um secretário divino de Deus. Por quê? Porque Deus confiava nele de mandar uma certa quantia de dinheiro, porque tinha absoluta certeza que ele pegaria esse dinheiro e investiria em seus irmãos. Eu digo que é muito difícil, porque nosso ego, nosso materialismo, nosso egoísmo não é algo muito simples de se cuidar. Uma hora ou outra eu posso me pegar caindo na minha própria armadilha. E de repente eu estou usufruindo de algo que não me pertence. Só foi dado a mim em confiança a Deus, né? Deus tendo essa confiança em mim, mas sabia que isso seria levado a quem destina. Isso é muito importante. Mas não é só o dinheiro. O conhecimento. Muitas vezes Deus confiou a mim o conhecimento de medicina, da natureza, da engenharia, para que eu pudesse levar esse conhecimento a locais onde houvesse a necessidade. Então eu, com o conhecimento da medicina, salvar vidas, independente se elas têm ou não dinheiro para ser salvo. Porque dessa forma eu acabei de me tornar um manancial de produção de conhecimento, ou seja, aquele conhecimento que Deus me permitiu a ter, que foi a medicina, ela não vai morrer comigo ou apenas salvar vidas de quem me dê algo a devolver financeiramente. Né? Não vai ser uma moeda de negociação. Vai ser também um instrumento de salvar vidas de meus irmãos, contribuir inclusive na ciência e tudo mais. Tá certo? É dessa maneira que eu estou colocando aqui. Alguns, ele está falando assim, distribuem esmolas levianamente. Nós temos essa ideia, né, de que paramos no sinaleiro, os meninos, as crianças correm até o carro e ficam pedindo, né, uma esmola, dá alguma coisa. E nós, achando que é um ato de bondade, pegamos o que tem ali, um trocado, uma moeda, e damos a essas crianças, e às vezes nos sentimos bem como fazendo a nossa parte. Mas não é algo bom quando eu faço isso, porque isso é uma forma leviana de doar. Eu tenho que saber para onde está indo aquele dinheiro que eu estou dando. Em lições anteriores, nós vimos, quem quiser vai ter que procurar essa lição, eu não tenho o nome dela aqui agora, hein? Mas já vimos que nós temos
responsabilidade com o que financiamos. Olha só. Então, se eu pego uma parte do meu dinheiro e dou para uma pessoa, e aquela pessoa faz contrabando, não só com o meu dinheiro, como com o dinheiro de muitas outras pessoas, faz crime, faz qualquer coisa errada, eu sou o financiador disso. Não tem como escapar. O dinheiro era meu e eu tinha o direito de dizer sim ou não. Mas eu fiz sem consultar, pesquisar, analisar. Então eu fui leviano. E favoreci o mal. Sou responsabilizado, sim, na minha consciência, pela maldade que eu contribuí indiretamente, porque eu não tinha vontade de fazer, e inconscientemente. O que me levou a fazer isso foi a preguiça, foi o conformismo, o conforto, né? Aquela coisa de que eu quero logo me livrar do problema da criança que está no meu carro e passei o dia. Mas eu não sei se estavam explorando aquela criança, se aquela criança estava usando droga com aquilo ali, se ela ia se destruir ou não, ou comprando armas, eu não sei. E muito de nós, tem muitos cristãos dizendo bem assim, em tons altos, eu não me importo, fiz a minha parte. Eu não quero saber o que fazem com esse dinheiro. Você pode não querer saber, mas será responsável, sim. Porque nós sabemos que o mal existe. Nós sabemos que nem todas as pessoas fazem o bem. Portanto, aquilo que é teu, antes de passar adiante, analise para que servirá. É uma propriedade sua? É de sua responsabilidade. Certo? Ah, mas eu não gostaria de ter essa responsabilidade. Então você está pedindo para que Deus não permita que você tenha nem sequer um trocado? Ou é melhor você ter, vamos analisar aqui, é melhor você ter um monte de trocados e você ser simplesmente responsável pelo que você vai fazer com seus trocados, ou não ter nada, nem para doar? É melhor você ser responsável pelo que você vai fazer com seus trocados. Pensando bem, é o mínimo que nós podemos fazer. E aí ele diz mais assim, isso é uma parte financeira, né? Material. Mas ele diz assim, outros se esquecem, ele vai passar agora para uma instância maior, que não é material, mas gera também alguns problemas. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Às vezes, o que eu almejo quando eu construo, quando eu abro uma empresa, quando eu crio uma empresa, é fazer o bem a uma comunidade, à natureza, às pessoas. Mas eu, por não querer ter muito trabalho, não faço uma boa seleção de quem são as pessoas que farão parte dessa equipe de trabalho. Então, eu sou uma pessoa empenhada, de coração, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa moralizada, uma pessoa do bem. Mas acabo de contratar um gerente, um diretor da minha empresa, um técnico, um funcionário, que ele vai se utilizar da minha empresa para explorar indevidamente aquilo que eu sonhei preservar, cuidar, analisar, entendeu? A minha ideia é boa, a minha ideia é positiva como cristão, mas eu fui invigilante e peguei o poder que eu tenho e entreguei. Tem muitos artistas assim. Isso aqui eu posso falar com toda certeza. Tem muitos artistas que iniciam a carreira, principalmente gospel, que iniciam a carreira muito bem, com o intuito mesmo de divulgar a mensagem do Cristo, mas o sucesso vai chegando e os empresários vai amarrando ele gradativamente, porque quando você começa, o artista ele começa, ele quer fazer um trabalho, ele quer produzir algo dele, né? Lá na frente, amarram ele na necessidade do povo e não mais nos sonhos dele. Daqui a pouco ele não faz o que ele quer, ele faz o que os fãs determinam que ele faça.
Daqui a pouco, então, aquela caminhada que ele inicia, que seria uma caminhada saudável, positiva, moral, acaba se transformando em coisas absurdas. Nós também vemos artistas de imagem, né, manequins, modelos, que iniciam com uma proposta se associando à sua imagem, a campanhas de câncer, de doações, de captação de recursos, falando a verdade. Daqui a pouco já estão associados à prostituição, à venda de drogas, a comércios ilícitos. Enfim, tá? Quando nós vamos olhar, nós estamos entregando o nosso trabalho, os nossos sonhos a pessoas malfeitoras, ou seja, eles são os oportunistas que aparecem e fazem o mal ou fazem o contrário de tudo aquilo que nós tínhamos como proposta. Aí, gente, é tarde demais, certo? Então nós temos que sim ficar vigilante, inclusive em cada pessoa com quem nós nos assessoramos. Bom, Jesus, ele diz, é nosso mestre nas ocorrências mínimas. Então, em tudo, nas simples, nas complexas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Ele foi claro. Dê a qualquer, entre aspas, a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho. Mas como ele fazia isso? Aí ele vai explicar. Não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Ou seja, a caridade, quando eu tenho um recurso, quando eu tenho um bem, quando eu tenho uma empresa, quando eu tenho um conhecimento, quando eu tenho um amor para doar, quando eu tenho carinho para dar, quando eu tenho atenção, quando eu tenho conhecimento para ensinar, seja o que for que eu tenho para doar, eu não posso doar isso conforme os caprichos de quem pede. É isso que ele está dizendo. Quando eu digo que já tenho, é porque Deus te deu, então não é teu. Tá certo? Vamos entender assim. Se não é meu, qual é o meu trabalho? Pegar uma parte e dividir? O teu trabalho era observar, pesquisar, analisar, verificar. Esse é o seu trabalho. Porque você vai gerir os negócios divinos, que é aquilo que você tem. Verifica se aqueles a quem você está entregando não são porcos que você está entregando pérolas. Eles vão pisotear. Se você pegar um saco de pérolas e jogar para os porcos, eles pisoteiam em cima. Para eles não tem valor algum. Talvez o que você esteja fazendo é isso. Distribuindo literalmente, jogando fora. É porque o ser humano é complexo. Muitas vezes você está ali achando que o seu trabalho é passar adiante alguma coisa, e para quem você está passando já é um profissional que está esperando receber para negociar indevidamente aquilo que ele recebeu de você. É sua responsabilidade. Não tem como. É a sua responsabilidade. Então, você tem que se movimentar, mais uma vez. Você tem esse potencial, mas vai ter que fazer um movimento antes de dar, se quiser dar. Verificar o destino, verificar o que vai acontecer, para onde vai isso. É sua responsabilidade. E ele diz assim, então não fica distribuindo bens intelectuais, emocionais. Teu tempo de existência também não distribui ele, materiais, financeiros, segundo a necessidade das pessoas, mas sim segundo a necessidade que você percebe que é para o bem dela, o melhor dela. Então analisa. Tá? Continuando. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Olha bem.
ele fez aos aflitos a bem-aventurança. Imagina Jesus que passou pelo mundo, não tinha absolutamente nada material para dar. No entanto, ele deu. Foi um exemplo de doação. Então, isso significa para nós que nós não precisamos ter coisas materiais para doar. Mas vamos lá. Bem-aventurança aos aflitos. Porque a eles, os aflitos, ele deu aquela segurança de que, calma, a sua aflição é momentânea. Lá na frente, vai passar. As coisas mudam, as regras mudam, o jogo muda. Hoje os aflitos sorrirão. Deu isso a eles. Então, por que ele deu a bem-aventurança aos aflitos? Porque ele foi até os aflitos e viu que a necessidade daquele grupo era a aflição. Eles estavam com um problema de aflição. Então ele não foi lá dar um sermão, nem fazer uma mágica de cura, né? Digamos assim. Ele deu as bem-aventuranças. E advertência aos vendilhões. Aos vendilhões do tempo, ele não foi ali bater palma, ele não foi ali pregar, ele foi ali chamar a atenção, porque aqueles que estavam na época vendendo nos templos sagrados eram os doutores da lei. Olha, a palavra doutor significa que tem conhecimento, não são ignorantes do que estão fazendo. Doutores da lei da época. Então, eles estavam explorando o povo, a fé do povo, em nome de Deus, porque eles tinham conhecimento. E o povo era ignorante. E aí, no meio entre a ignorância e a ignorância completa das leis e o conhecimento deles, eles se tornam intercessores entre o povo e Deus. Mais ou menos, a gente ainda ouve algumas coisas assim, que para que eu fale com Deus, eu preciso de um intermediário, né? Sem esse intermediário, Deus não me ouve. Deus não se movimenta. Deus não age. Como se Deus não estivesse dentro de mim. E sim, aguardando um secretário. Algumas religiões determinam que deve haver como se fosse um secretário, né? Em que é aquele secretário que pode acionar as forças divinas. Mas o povo, os filhos de Deus, não têm condições para isso. Então, quando ele chega naquele comércio feito pela religião naquela época, e ainda mais pelos doutores da lei, que deveriam combater esse tipo de coisa, ele não vai ali ensinar, porque não há o que ser ensinado. Ele não vai ali falar sobre as bem-aventuranças, porque aquele povo não está querendo ouvir as bem-aventuranças. Ele vai fazer o quê? Dar advertências. Então, ele soube dar. Tá vendo que tudo isso é um ato de dar? Sabia que dar amor é chamar também a atenção? É disciplinar, mas não é a disciplina que desequilibra o ambiente. Isso a gente sempre falou, sempre está falando, antigamente. Nós tínhamos um cartaz dizendo assim, silêncio, né? Fique em oração, a oração é o maior silêncio. E algumas pessoas diziam assim, que a disciplina é um ato de caridade. Então, algumas pessoas saíam gritando no corredor, silêncio, cagado! Ela era o mais indisciplinado. Porque ela gritava, porque ela quebrava o silêncio. Quando eu quero disciplinar alguém no silêncio, eu sou o primeiro a me comportar silenciosamente. Certo? Se eu tiver que dar o grito que rompe, que seja maior que o som daquele local, eu sou o primeiro indisciplinado. Então eu não posso. Eu tenho que chamar uma atenção de forma adequada. Tá certo? Então, o chamado de atenção, a disciplina, a correção, doações. São doações. São esmolas. É um amor que eu estou dando a alguém ou a um grupo de pessoas com quem eu me preocupo. Porque se eu não me preocupasse, eu não estava nem aí. Né? Vamos dizer o seguinte. Se eu chego em um determinado local e tem uma bagunça enorme e eu começo a me perturbar com aquela bagunça, pensando, se eu, né, estou me perturbando,
quanto mais as pessoas que estão aqui. Então, o ato, aquele ato que eu vou tomar, pedindo um silêncio, a calma, é para que, não só para mim, mas com todos que estão também podendo se sentir incomodados. Mais ainda, quando eu penso que eu vou fazer isso para que eu dou um toquezinho nas pessoas que estão levando ao desequilíbrio do local, eu também estou me preocupado com elas, porque talvez elas não perceberam que estão extrapolando o barulho. Esse ato meu, quando ele é feito com amor, ele está sendo feito com consciência, então eu faço ele com carinho. Agora, quando eu faço de forma abrupta, brusca, ríspida, não há amor. E aí eu sou o primeiro a estar desequilibrado do processo. E aí não é caridade, certo? Então eu tenho que tomar atenção para que eu, numa mesma atitude que estou amando, eu posso estar chicoteando, maltratando, batendo em alguém. A mesma palavra que leva alguém para o céu pode levar para o inferno. Depende da maneira dita e na hora que ela dita. Então tome muito cuidado, que o fio entre amor e violência ou mal, né, a maldade no sentido de desequilíbrio, é muito tênue. Por isso a gente tem que ter muita certeza de que o que está nos embalando no momento que eu vou tomar uma atitude, que aparentemente para muitos é maldade, eu tenho certeza que é bondade. Porque só eu, Deus, sonda em profundidade o meu coração. Eu não devo nada de satisfação a ninguém, mas ele sabe se eu estou fazendo isso por um ato egoístico, violento, desequilibrado, ou por um ato de educação, disciplina e bondade. Sabe? Tá certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Ele então deu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certo, os mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo. É natural que o que é que os doutores da lei naquela época e o que é que os líderes religiosos de hoje fariam se Jesus chegasse hoje aqui no mundo? E o que é que eles fizeram? Óbvio que eles tentariam seduzir o Cristo, para que o Cristo fizesse propaganda das suas religiões, certo? É como um apoio político, né? A gente começa a querer abraço aqui, abraço ali, fazer com chaves, com uma marra aqui, marra. É a mesma coisa. Eles tentaram ali, por isso que ele fala, rogaram-lhe a manutenção do status quo, falando assim, ó, Jesus, chega, vai dar uma ida lá no nosso comércio das coisas santas e diz um parabéns, compra alguma coisinha lá. Naquela época não tinha, né? Mas deixa a gente tirar uma fotinha sua ali para a gente fazer uma campanha melhor, né? Para a gente vender mais. Então, todas as religiões tentaram, de alguma forma, trazer o Cristo para que ele se unisse àquela religião, aprovasse aquela determinada religião. E olha que na época já havia bastante. E o Cristo não aceitou. Sua resposta está dizendo, mas sua resposta foi eloquente. Agora vocês imaginem uma coisa. Eu chego no momento em que o meu povo é escravo. Que os melhores e mais bem-sucedidos, as castas melhores e mais bem-sucedidas são os líderes religiosos do meu povo, que exploram o meu povo para ganhar favores do Império Romano político. Esses doutores que sentam em templos suntuosos, em altares erguidos pelo suor da escravidão do meu povo, né? Então, eles são pagos pelas autoridades políticas da época para manter o meu povo dócil, submisso, sem revolta, aceitando totalmente a exploração.
Bom, eles então são os intermediários entre aqueles que têm o poder político, que têm vontade de explorar, e o povo que é explorado. Jesus chega nesse momento e diz: não vou me associar ao poder dos intercessores da exploração do meu povo. Óbvio que ele comprou ali a maior briga. Eu diria que hoje ele seria um dos homens que entra na política afrontando o sistema. Tá certo? A partir desse momento, era uma contagem regressiva da permanência dele como no mundo político mesmo, religioso. Algo eles pegariam para condená-lo. Do jeito que você está falando, parece que está falando de agora, 2024. Não, estou falando de 2000 anos atrás. É que as coisas não mudam, né? Quem se afrontar com o sistema, hora cedo e tarde vão te pegar. Com certeza absoluta, né? Então, bom, ele disse assim, resposta foi eloquente. Não. Pronto. Ali, se nós estivéssemos naquela época, tivesse televisão, naquele momento, dizia, Jesus, você já era. Que dia é hoje? Marca aí, dá uns 40, 50 dias, esse daí já foi. Certo? Deu alegria nas bodas de Caná. E repreensões em assembleias dos discípulos. Então, na boda de Caná, era uma festividade que hoje nós sabemos que só foi citada no Evangelho de João. Marcos, Mateus e Lucas não cita. Os grandes estudiosos, exegetas do Evangelho, diz que quando isso ocorre, as coisas não foram bem assim. Bom, quando a gente tem uma palestra falando sobre isso, das bodas de Caná, então ali mostra que as coisas poderiam ser entendidas de outra forma. Jesus não estaria numa festividade realmente e daria vinho às pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Ele não seria alguém que estaria se associando a grandes indústrias do alcoolismo, né? E que a gente vê muita gente falando assim, não, Jesus bebeu vinho e transformou a água em vinho. Não foi bem assim. É importante eu entender os significados da Bíblia. Começando que você já deve achar estranho que entre 4 evangelistas, um fala sobre o assunto, os demais nem cita. Gente, ou não foi assim, ou não foi tão significativo assim. Então, por isso que os outros nem citaram. Mas a terceira hipótese é, e se João citou isso como uma ideia de ensinamento? Há muitas coisas colocadas ali no meio do contexto bíblico que está fora, quando você vai perceber, das narrativas entre um e o outro, mostrando que foi sim enxertado, foi colocado ali. Mas com o auxílio da espiritualidade para transmitir o conhecimento, porque isso aí tem um sentido profundo daqueles acontecimentos. Então, na boda de Caná, ele não transformou água, literalmente, bebida, em vinho, para deixar as pessoas bêbadas, de forma alguma, tá certo? Mas, e nós não vamos citar agora também, tá? Tem uma palestra falando só sobre isso aí, quais são os significados, por que aconteceu e tudo mais. Tá no canal do YouTube. E repreensões em assembleias do discípulo. Então, olha, na festa, ele, digamos assim, dançou, pulou, foi alegre. Nas assembleias dos discípulos, ele repreendeu. Então, já no grupo de discípulos, de pessoas já instruídas, discípulos, pessoas que já escolheram segui-lo, aprender com ele, ele já chamou atenção. Ele não fez a chamada de atenção na festa. Isso mostra quando a gente também entra na doutrina espírita, fica maravilhado e quer dar sermão em todo lugar, em todo momento, em festa de aniversário, Natal, Ano Novo, viramos aquelas pessoas radicais, fanáticas. Então, não. Na festa é festa. Agora, numa reunião de discípulos, ele repreendeu. Olha, você ultrapassou isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então, continuando a leitura, ele proporcionou a cada situação e cada personalidade
o de que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixasse na obra começada. Uma coisa interessante é que é como se os espíritos elevados, eles não se permitissem ser joguete dos sistemas humanos. Então, Jesus poderia, na época, ter um defensor? Poderia. Ele quis? Não. Poderia ele se defender? Pilatos deu a ele a palavra. Não se defendeu. Por que isso? Vamos pensar agora num mundo mais profundo. Nós sabemos que tudo que é dado ao ser humano transforma-se em manobras. E então hoje, o que nós chamamos de justiça, que não é justiça, ela acaba se transformando em instrumento de manobras para proteger aqueles que mais vão precisar da justiça, que normalmente são os criminosos, são os que cometeram a falha, são os que cometeram o erro. Porque aqueles que não cometem erro não precisam de justiça. Justiça por si só já é justiça. Não é isso? Mas, Guto, como alguém que está sendo acusado, perseguido injustamente, poderia se defender? Muito bem. É aí que entra a ideia difícil da gente. Eu sei que ela é mais profunda, porque a justiça em si, ela é clara, limpa, transparente. O que é difícil é a justiça não verdadeiramente justa. Essa é camuflada, distorcida, amarrada aqui, sugada de lá e tal. Ainda quanto mais complexo fica, menos certo está. Tá certo? Normalmente, a pessoa justa, quando ela tem uma certa elevação, abre mão da própria defesa. Por quê? O que importa, o que pensam sobre alguém, né? O que importa são os fatos reais. E como ninguém vai chegar a sondar essa profundidade real, e eu vejo que há um mesmo problema quando falam dos psicólogos, né? Porque um ser humano preso dentro do mundo da própria mente, como pode sair-se da própria mente para analisar a mente de uma outra pessoa? É como se, por mais que eu estudasse psicologia, ainda sou um ser preso dentro do meu campo mental e do meu ego, do meu ser encarnado. Eu não estou livre das tendências do mundo, da minha educação, da cultura e de muitas coisas. Então eu posso contaminar todo esse conhecimento. Quero dar um simples exemplo aqui. Eu sei que isso vai dar um monte de discussão, vai dar uma falação. Mas como um psicólogo, por exemplo, que tem um determinado vício, pode ajudar alguém que tem o mesmo vício que ele. Provavelmente ele vai dizer assim, não, isso aí fica tranquilo, eu também tenho vício, estou aqui, estou beleza. Esquece disso. Certo? Ele contamina. Então jamais vai haver. E aí então nós entendemos que a justiça do mundo não é uma justiça, é direito. Direito estabelecido por uma sociedade, que não significa justiça para a sociedade. É uma coisa diferente da outra. Direito não é justiça. Justiça é a de Deus. Direito são as leis que os homens criam para tentar, né, conviver melhor, dirimir determinadas dificuldades. Mas ainda caímos num defeito que essa parte decisória final está estabelecida onde? Em um homem. Que também tem suas visões sobre o mundo.
que também tem seus conceitos do certo e do errado, e que também pode cometer o mesmo erro que o psicólogo. Cair na mão de uma autoridade que é bandida. E como é que ela vai considerar que o outro é bandido se ele faz o que ele faz? Está livre. Certo? Como um psicólogo. Então, precisamos entender que enquanto nós estamos tentando estabelecer os nossos relações de equilíbrio, mas só haverá esse total equilíbrio quando espíritos mais elevados vierem sobre a Terra. Aí sim, estabelecerá o equilíbrio. Até então, é apenas mais um instrumento de manipulação em tudo que existe. Bom, por isso ele teve que dar a cada situação e a cada personalidade o de que necessitava. E quando os ingratos tomaram-lhe a vida, ele não pediu. Em nenhum momento Jesus se defende. E algumas pessoas dizem, isso prova que a defesa não é certa, não é correto você se defender, porque Jesus não se defendeu. Gente, aqui é um problema bastante complicado, dá bastante discussão. A verdade é que Jesus não se defendeu porque quem o conhecia sabia que era mentira. E quem o acusava também sabia. Falar com quem tem interesses não é defesa, é bate-boca. Ele só ia bater boca com as autoridades, porque sabia que ele era. Quando eu crio uma mentira em relação a Evelyn, eu sei que é mentira. E quando eu vou acusá-la de uma mentira, eu sei que é mentira. Ela tem que se defender para mim? Não, porque, ora, mais do que eu que criei, eu sei que é mentira. Caso ela venha se defender, é uma bate-boca. Não é defesa. Nenhuma. É bate-boca. Compreenderam? A gente só diria assim, eu só vou me defender para alguém que não conhece ela. Aí eu dou minha versão, ela dá dela. Mas para quem diz que conhece ela, não tem que se defender. Só tem que escolher qual é a versão ele vai ficar. E aí é importante a gente entender isso. Tá? Porque eu ouço. Jesus, ele é revolucionário, ele é isso, ele é aquilo. Quem tem dentro de si essas características, entendeu quem ele é. Quem não tem dentro dele essas características, não enxerga isso nele. Nós nos espelhamos. É natural isso. Então, em todas as teorias que criaram a Jesus, cada grupo se associou àquele que compatível com a sua identidade, sua cultura, sua maneira de ver, suas possibilidades de enxergar. E assim sucessivamente. É como eu estou dizendo, se você fizer um milagre de curar uma pessoa na frente de duas... Vem um médium aqui e cura uma pessoa. Faz um efeito físico, que não existe milagre. E cura uma pessoa, tem dois assistindo. Um vai dizer, isso é mentira, isso é truque. O outro vai dizer, meu Deus do céu, que maravilha, fantástico. Tá vendo? Esse médium tem que provar para aquele que acusa que é um truque? Não tem como provar. Porque aquele que acusa como truque, ele é o mágico de fazer truque. É natural que ele enxergue em todo mundo um truque. E o outro é naturalmente uma pessoa que realmente acredita, porque ele não faria isso. Você faria isso? Não faria. Mas é um truque. Se ele te ensinar, você faz, não faça. Não parte dele. Tá certo? Isso é muito importante. Então, Jesus não pediu a vida dele. Não se defendeu, não disse, para, gente, tá na minha hora de falar. Acusaram, fizeram, julgaram, condenaram, sentenciaram, cumpriram a sentença. E pronto, final. Ele foi calado. Mostrando que tudo que ele tinha é acima dos homens. E que ele não veio discutir com homens, nem o que nós chamamos de autoridades humanas.
Se é assim, é o jogo na Terra, e o jogo ainda não dá espaço para ele, elimina ele, tem que fazer assim mesmo. Você vai jogar, tem um monte de peça, vai jogar dominó. Na hora que você distribui dominó, tem uma peça que não faz parte do jogo, você não deixa ela de fora? Deixa ela de fora, porque o dia a humanidade vai evoluir. E aí, então, Jesus será a maior peça do jogo. Aí o jogo vai ser diferente. Mas naquela época, ele era a peça que estava atrapalhando o jogo. Então ele tinha que ser eliminado para que o jogo continuasse e está até hoje, há 2000 anos. É interessantíssimo isso. De tudo, olha só, Jesus deu tudo o que se coadunava com o bem. Então ele era extremamente responsável. Antes dele dar qualquer coisa, seja conhecimento, carinho, atenção, saúde, fluido magnético, a sua companhia, ele verificava se a finalidade que ele dava era o bem. E era com bondade. Então ele era extremamente responsável. Se eu fizer isso, não significa que alguém possa pegar a minha doação e fazer algo errado com aquela doação. Não, não significa não, tá? Porque eu posso, por exemplo, acalmar uma pessoa que está aparentemente arrependida de um erro que cometeu, mas que depois que ela está calma e recuperada, ela continua livre, ela não está persuadida ou controlada pela minha doação. Então, depois dela estar recuperada o fôlego, ela pode tomar uma atitude até pior do que ela estava tomando antes. Eu não, nesse caso, eu não sou responsável. Porque a minha ideia, eu sabia que ela podia fazer isso, mas também ela podia, a partir daquele instante, parar e seguir outro caminho. Eu tenho que ter coragem para arriscar. E o que mais manda não é o que ela fez com a minha doação, mas qual é a finalidade a qual eu doei. E eu pesquisei se havia nela potencial para tal. Tá certo? Então, mas eu não saber que um ser humano tem um potencial para caminhar numa direção, não é controlá-lo, porque ele tem o livre-arbítrio e pode escolher por outros motivos a caminhar para uma outra direção. Tudo bem. Até os nossos benfeitores não são responsáveis pelos nossos erros. E deu em abundância. O que era do bem para o bem, ele deu sem pensar, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral. Ou seja, então ele deu tanto, e que, para ele, o peso da cruz, ele mostra, né, essa capacidade para nós de compreender a nossa ignorância. Por isso, não há nenhum momento de autodefesa, de nenhum momento de fuga, de tentativa de fuga, de paralisação do processo. Ele estava ali dando um testemunho sublime da sua compreensão diante da nossa ignorância, que, voltando a ler aqui, que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Agora, que está nos céus. Lembra, vê bem aí, é céus plural. Quantos céus existem? Então tá errado isso aqui? Não. Porque não queria dizer o Pai que está no céu. O Pai que está nos céus. Onde tem tanto céu assim? E se Deus está no céu e tem tanto céu, deveria ser deuses. Colaborar com os pais que estão nos céus. Mas o Pai está nos céus? Como assim? Céu, no singular, é o mundo espiritual, é o universo, tudo. Céus, no plural, é o nosso coração. Milhares de corações existem. E o Pai está fora dos céus do nosso coração
e dentro do nosso coração. Ou consciência também, se alguém não quiser ir para o lado sentimental, na nossa consciência. Tá certo? Então Deus está ali na nossa consciência. E aí tem muitas consciências, milhares de consciências, todas elas são céus. E são mesmo. Porque, levando na ideia de que céu é um lugar de justiça, paz e equilíbrio, só existe um lugar, um ser humano, a consciência. E Deus habita ali? Habita realmente, porque é ali que ele dirige, direciona o ser humano em sua evolução. O ser humano, a personalidade humana, ela pode criar 500 máscaras, iludir milhões de pessoas, mas nunca engana ele mesmo. A própria consciência dele, ele não engana. Ele sabe o que está certo, sabe o que está errado, sem problema algum. Por quê? Porque Deus habita a consciência de cada um de nós. Então, ele está falando assim, que o ato de dar vem de Deus, e nada é mais sagrado que colaborar com o Pai que está na nossa consciência. Ou seja, esse ato de dar é um ato que nos traz para a nossa consciência, para o nosso coração, para a nossa vida, uma colaboração enorme, ou seja, uma utilidade gigantesca. Quando eu começo a colaborar com Deus, eu começo a me sentir útil. E é tão complicado explicar isso, porque algumas pessoas falam, o que você ganha fazendo caridade? Nada, aparentemente, mas um sentido de utilidade como um ser criado por Deus. Isso é impagável. Não há como você equacionar pelas medidas que temos na Terra, né? Óbvio. Então, é uma paz de consciência, é um dever cumprido e um enorme equilíbrio de sermos úteis. Porque algumas pessoas dizem assim, mas como que eu vou fazer caridade? Eu não tenho nada para dar. Mas ninguém está pedindo para você dar coisas. Eu não tenho nada de conhecimento para passar, mas ninguém está pedindo para você ensinar. E o que eu posso dar? Olha, você pode dar energia, você pode dar não um conhecimento específico da área do mundo espiritual, você pode ensinar uma profissão a alguém, você pode ensinar a dar uma ideia boa, você pode dar um elogio, você pode dar um bom dia. Você não sabe o que um bom dia é um ato de caridade gigante. Você passar por alguém que pensa que ninguém enxerga ela na vida dela. Às vezes eu geralmente guarda noturno pensando, não, minha profissão, o que vai enxergar eu aqui? Sou um ninguém. Um guarda noturno. Né? E alguém passa, às vezes, pelaquela empresa, ele está sentado ali e fala assim, bom dia. Nossa, um único bom dia. Eu existo, eu sou vivo. Aquela pessoa me viu. Ainda mais quando você para, pergunta o nome, sabe o nome e cumprimenta ele pelo nome. Nossa, é como se você desse um abraço no homem. Ele se sente vivo, ele existe. Esse é um ato de caridade gigante da nossa parte. Né? Então a gente pode doar muita coisa. E podemos fazer a partir de agora. Porque eu estou lendo 2 lições, tá? É porque uma complementa a outra. Esses livros foram escritos assim. Por isso que quando a pessoa lê só uma lição, ela fica meio sem entender. Quando ela lê 2, aí ela consegue entender melhor. Quer ver uma coisa? Olha só. O dar. Tá certo? Agora vai ver vinda do reino. Às vezes são 3 lições juntas para fechar. Lição